libertos. O preço da vida. Narração: Carlos Bock e Fernanda Eberle. Libertos da incredulidade. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que estavam ali disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Marcos 14, versículos 66 a 72. Certo professor cristão quis mostrar da forma mais vívida e prática a verdade que havia ensinado. Assim, idealizou uma ilustração para que a lição bíblica ficasse gravada no coração dos alunos. Para tanto, tirou um relógio do bolso e o ofereceu, sem dinheiro e sem preço, a seu aluno mais velho, dizendo-lhe: Este relógio será seu, se você quiser aceitá-lo. Porém, o menino não podia crer que esse oferecimento fosse verdadeiro. Ficou sentado, sorrindo, sem estender a mão para receber o relógio. Diante de sua incredulidade, o professor ofereceu o relógio ao aluno imediato, dizendo-lhe: Este relógio será seu se você quiser aceitá-lo. Este pensou que o professor estivesse brincando e que os colegas iriam rir se ele estendesse a mão. Assim sendo, por não confiar nas palavras do professor, permaneceu sentado e também ficou sem o relógio. O professor seguiu oferecendo o relógio a quase todos os alunos, mas nenhum tinha fé em sua promessa para recebê-lo. Finalmente, ele ofereceu o relógio ao aluno mais novo da classe. Este, sim, estendeu a mão, pegou o relógio e agradeceu ao professor e colocou-o no bolso. Todos riram da simplicidade do pequeno, pensando que o professor apenas o havia enganado. Mas o professor disse: Fico feliz porque você, pelo menos, creu em minhas palavras. O relógio realmente é seu para sempre. Cuide dele e dê-lhe corda a cada noite. Quando os outros compreenderam que, mediante essa fé simples, o pequeno colega havia recebido de fato o relógio, ficaram tristes, muito tristes por não terem crido. Cada um pensava: se eu tivesse tido fé no professor, hoje seria dono de um bonito relógio de prata. Mas devido à minha incredulidade, perdi a oportunidade. Assim como os alunos desse bom professor, frequentemente nós, seres humanos, não estamos dispostos a exercer a fé e caímos nas garras da incredulidade. O apóstolo Pedro aprendeu, da forma mais amarga, que a incredulidade é um inimigo insidioso, que aparece quando menos se espera. Hoje, veremos como a incredulidade esteve a ponto de destruir a vida espiritual e o relacionamento do apóstolo Pedro com Jesus. Mas veremos também como Deus o restaurou até torná-lo um grande líder do povo de Deus. A incredulidade, basicamente, é a desconfiança em Jesus. Quando o ser humano confia em si mesmo,
em suas habilidades, em seus bens materiais ou em qualquer outra coisa que não é em Cristo, ocorre a queda e o fracasso. Contudo, Cristo, em sua misericórdia, está pronto a nos restaurar e a nos tornar vencedores. O apóstolo Pedro e uma vida de altos e baixos. A história de Pedro é apaixonante. Ele não era um homem de meias medidas. Era temperamental e exaltado. Desde que Jesus o encontrou, enquanto exercia seu ofício de pescador no mar da Galileia, ele se tornou seguidor leal e incondicional do Rabi da Galileia. Os evangelhos nos oferecem mais detalhes do apóstolo Pedro, de sua conversão, do processo de discipulado feito com Jesus. Sua cidade, estado civil e ofício são mencionados, além de que André era seu irmão. Pedro tinha muitos defeitos. Era impetuoso, vaidoso, autoconfiante. Além disso, tinha pouca instrução. Era um homem simples. No entanto, Jesus viu nele um material precioso para seu reino. Disse-lhe: serás pescador de homens. Jesus é assim. Ele nos vê como somos, não como as pessoas nos veem. O maravilhoso Senhor Jesus nos vê como podemos nos tornar caso nos coloquemos em suas mãos. A vida de Pedro se caracteriza por uma série de altos e baixos. De seus lábios podia sair uma declaração de fé extraordinária. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E podia receber o reconhecimento de seu mestre. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. E depois receber uma dura repreensão por se haver deixado usar pelo inimigo. Arreda Satanás. Esse pode ser o motivo porque Pedro nos é tão familiar. Ele se parece muito conosco. Todos podemos nos identificar com alguma experiência de Pedro. Podemos ser usados como instrumentos poderosos das mãos de Deus e, em seguida, sermos ferramentas do inimigo. A vida do apóstolo Pedro ensina valiosas lições, precisamente porque tem muitos aspectos em comum conosco, cristãos do século XXI. Durante o processo de discipulado com Jesus, o apóstolo Pedro teve o privilégio de ouvir as parábolas diretamente dos lábios de Jesus, de ser testemunha ocular dos grandes milagres de Jesus. Viu-o curar enfermos, dar vista aos cegos, fazer os paralíticos caminhar, ressuscitar mortos. Ou seja, se havia alguém que tinha todas as evidências para nunca deixar de crer em Cristo, esse era Pedro. Da perspectiva humana, poderíamos dizer que alguém como Pedro nunca poderia cair nas garras da incredulidade. A incredulidade é a incapacidade de crer, enquanto que crer é ter fé, e ter fé é confiar. Assim sendo, a incredulidade não é apenas o ser incapaz de crer em um corpo de doutrinas ou em uma declaração bíblica. Trata-se da incapacidade de confiar em Jesus. Nesse sentido, a incredulidade é basicamente desconfiança. É desconfiar de Jesus. Essa desconfiança está intimamente vinculada à pergunta: em quem ou em que você deposita sua confiança? Alguns confiam no dinheiro, outros em sua capacidade pessoal e outros em seus bens materiais. Quando alguém confia em qualquer dessas coisas, inevitavelmente não confia em Jesus.
Pedro confiava muito em si mesmo. Pouco antes dos eventos da paixão e mortes de Jesus, Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Essa foi uma declaração de uma exaltada autossuficiência. Toda sua confiança estava em sua própria capacidade, o que significava que sua confiança não estava depositada em Jesus. Essa situação foi a antessala do abismo, visto que sempre depois da soberba vem a queda. Com toda essa autoconfiança, não surpreende o que aconteceu a Pedro no pátio do sumo sacerdote. Quão verdadeiro é que geralmente nos perdemos por aquilo que nos orgulhamos. Não se ensoberbeça pelo que há de melhor em você, nem tampouco despreze o que lhe parece mais humilde. A soberba leva à perda e a humildade salva. Foi a soberba que levou Pedro à derrota. Pedro nega Jesus. Um motivo adicional explica o fracasso de Pedro. Antes de chegar ao pátio do sumo sacerdote, a Bíblia descreve o que ocorreu no Getsemane. Enquanto Jesus orava com uma angústia indescritível, ele pedira aos discípulos para que permanecessem em oração. Jesus orou 3 vezes e a essência de sua oração foi: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. No intervalo de cada oração, ele voltava até os discípulos e os encontra dormindo. Exorta-os a perseverar em oração. No entanto, depois de sua 3ª oração, ao encontrá-los dormindo, permaneceu ali, velando ternamente por eles e lhes dizendo: ainda dormis e repousais. Os discípulos não estavam cientes do momento em que viviam. Essa era a hora mais dramática da história da humanidade, porque estava em jogo o destino da raça humana. No céu, milhares de anjos estavam em silente expectativa. Satanás e suas hostes também estavam ativos para frustrar o plano da salvação. Nessa hora solene, os discípulos estavam dormindo. Pedro também estava dormindo. Foi nesse momento que teve início a sua derrota, que ficaria evidente no pátio do sumo sacerdote. Primeiro, a derrota do cristão se produz quando ele descuida de sua ligação vital com Deus. A derrota pública é apenas o resultado do colapso na comunhão com o Altíssimo. Os acontecimentos se sucederam rapidamente. Apareceu a turba que arrastou Jesus, sendo guiada por Judas, que entregou o mestre com um beijo. A Bíblia não apresenta Pedro como um covarde. Pelo contrário, ela nos mostra um Pedro audaz, atrevido. Em meio à tormenta, ele pediu a Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Até mesmo no Getsemane, ele esteve disposto a pegar na espada e feriu o servo do sumo sacerdote ao decepar-lhe a orelha direita. Contudo, seu coração desfaleceu quando viu Jesus se deixar prender pela turba. Pedro conhecia o poder de Jesus sobre as forças da natureza. Vira-o realizar milagres extraordinários, o que lhe confirmara a crença de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que ele nunca imaginou foi ver Jesus aceitar tão brandamente sua captura. Ver seu mestre ser levado pela turba provocou um conflito no coração de Pedro e de todos os demais discípulos. Como Jesus, com todo o seu poder, se havia deixado capturar
Um homem que tinha domínio sobre os demônios não podia fazer algo diante de simples mortais? Onde estava aquele Jesus poderoso e invencível a quem tanto havia admirado? Dominados pela incredulidade e pelo medo, os discípulos fugiram, mas Pedro e João queriam saber o que iria acontecer com Jesus e, sendo assim, acompanharam de perto os acontecimentos. Chegaram ao pátio do sumo sacerdote. João pôde entrar no lugar onde Jesus estava, mas Pedro ficou no pátio. Ali fora acesa uma fogueira, porque era a hora mais fria da noite e o amanhecer se aproximava. Havia um grupo de pessoas reunido ao redor da fogueira. Pedro, com certo temor, se aproximou, tentando se misturar com as pessoas e passar despercebido. Ele não queria ser reconhecido como discípulo de Jesus. Queria que as pessoas pensassem que era um dos que estavam de acordo com a prisão de Jesus. O pior que alguém que deseja passar despercebido pode fazer é aproximar-se de uma fonte de luz. Pedro se aproximou da fogueira em busca de calor, mas o resplendor da luz sobre o seu rosto fez com que fosse reconhecido pela mulher que cuidava da porta. Era uma das criadas de Caifás, que queria confirmar sua suspeita sobre o estranho que se aproximara do fogo. A criada disse a Pedro: "Tu também estavas com Jesus, o Nazareno." Pedro ficou surpreso e confuso. No mesmo instante, todos os olhos do grupo se fixaram nele. Ele se fez desentendido, mas ela insistiu e disse aos que a rodeavam que ele estava com Jesus. Pedro se viu obrigado a responder e disse iradamente: "Não o conheço." Esta foi a primeira negação. E imediatamente o galo cantou. Marcos, capítulo 14, versículo 68. Pedro consumara sua negação. Vejamos a diferença entre as atitudes assumidas por Pedro e por João nessa noite fatídica. O discípulo João, ao entrar na sala do tribunal, não buscou ocultar o fato de ser seguidor de Jesus. Não se misturou aos que injuriavam seu mestre. Visto não ter assumido uma atitude falsa, não agiu como suspeito e por isso ninguém o interrogou ou confrontou. A única coisa que João queria era estar perto de Jesus. Não lhe importava o que as pessoas pensariam dele, não temia, porque o amor que sentia pelo Senhor Jesus era muito maior do que qualquer outro sentimento. Ele se aproximou o máximo possível para ver e ouvir tudo o que estava acontecendo naquela noite. Pedro, pelo contrário, procurou as sombras da noite. Queria parecer como um observador neutro e assumir um ar de indiferença. E esse foi um terreno propício para cair na tentação. Ele teve mais facilidade para crer em Jesus quando o viu caminhar sobre as águas, mas quando o viu preso, vituperado e humilhado, sua fé vacilou e caiu nas ondas da incredulidade. Assim como Pedro, muitos de nós cristãos estamos dispostos a fazer declarações eloquentes de fé e a vestirmos uma camiseta com os dizeres "Amo Jesus", ou colocamos um lindo adesivo no carro que proclame "Deus é o meu copiloto". No entanto, quando somos apontados e zombados, titubeamos na fé e as nossas convicções vacilam. A vida cristã corre grande perigo quando se busca agradar aqueles que deveriam ser evitados. Quando se busca obter a aprovação das pessoas, muitos são induzidos a dizerem e a fazerem o que nunca fariam em outras circunstâncias. O discípulo de Cristo que, em nossos dias, disfarça sua fé, temendo sofrer opróbrio, nega a seu Senhor tão enfaticamente quanto fez Pedro na sala do tribunal. Depois dessa primeira negação, ele continuou simulando. Pedro procurou não manifestar interesse no julgamento do mestre, mas tinha o coração confrangido de dor ao ouvir as cruéis zombarias e ver os maus tratos que ele estava sofrendo.
Mais ainda, estava surpreendido e irritado de que Jesus assim se humilhasse a si e a seus seguidores, submetendo-se a esse tratamento. A fim de ocultar o que na verdade sentia, procurou unir-se aos perseguidores de Jesus em seus intempestivos gracejos. Seu aspecto, no entanto, não era natural. Estava representando uma mentira e, conquanto procurasse falar despreocupadamente, não podia suster expressões de indignação ante os abusos acumulados contra o mestre. Pela segunda vez, foi a atenção chamada para ele, sendo novamente acusado de ser seguidor de Jesus. Declarou então com juramento: "Não conheço tal homem." Outra oportunidade lhe fora dada ainda. Passara-se 1 hora, quando um dos servos do sumo sacerdote, sendo parente próximo do homem cuja orelha Pedro cortara, lhe perguntou: "Não te vi eu no horto com ele? Também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Tua fala te denuncia." Diante disso, Pedro se exaltou. Os discípulos de Jesus eram notados pela pureza da linguagem, e para enganar bem a seus interlocutores e a justificar o aspecto que assumira, Pedro negou então o mestre com imprecação e juramento. Novamente o galo cantou. Pedro ouviu, então se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás." Marcos, capítulo 14, versículo 30. O olhar de amor de Jesus. Leiamos Lucas 22, versículos 61 e 62, onde veremos um detalhe que Marcos não registra. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: "Hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo." Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas nos mostra o encontro do olhar de Pedro com o de Jesus. É um detalhe importante. Muitas vezes nossos gestos e nossa forma de olhar dizem muito mais do que nossas palavras. O olhar de Jesus foi tão expressivo que transpassou o coração de Pedro. Aquele que tinha jurado nunca se escandalizar em Jesus, que havia prometido amá-lo, sob quaisquer circunstâncias, agora viam a si mesmo como um traidor de suas promessas e de suas palavras. Pedro acabara de usar juramentos e palavras vis para negar que conhecia Jesus. Havia dito aos berros que o homem a quem amava não significava nada para ele. Nesse momento, o olhar de Jesus, que tudo sabe, cruza com o seu. Sem dúvida, o olhar de Jesus revela seu coração quebrantado. Não eram os açoites e os deboches que mais o dilaceraram. Nenhuma mão inimiga podia desferir um golpe mais profundo do que a traição de um amigo. Enquanto suportava a zombaria da burla diante do tribunal, Cristo havia sido negado 3 vezes por um de seus discípulos. No olhar de Jesus não havia ira ou condenação. Havia tristeza, compaixão e, acima de tudo, um profundo amor. E o amor é a força mais poderosa do universo. O amor faria o que a repreensão, o ressentimento e a raiva não poderiam fazer. Do ponto de vista da natureza humana, o olhar de Jesus poderia ter sido de decepção. Mas nosso maravilhoso Salvador não estava preocupado com seus sentimentos como amigo negado. Ele estava mais preocupado com o bem-estar de seu discípulo Pedro, porque este poderia ser o início do fim para ele. O sentimento de culpa poderia tê-lo levado à autodestruição e à perda da salvação e da vida eterna. A incredulidade tem todo o potencial para arruinar a vida do cristão. Quanto a Judas, ele passou pela experiência de ser traidor e morreu sem esperança. Porém, o caso de Pedro foi diferente.
Jesus sempre está com o olhar no ser humano. Seu olhar perscrutador e onipotente sempre está atento ao que ocorre aos seus filhos. O problema é que, frequentemente, somos nós afastados do olhar de Jesus e, ao assim fazermos, ocorre o fracasso e a derrota. A salvação de Pedro foi possível porque, na terrível hora da angústia, por haver negado a seu mestre, ele lhe dirige seu olhar. Judas também percebeu esse mesmo olhar de amor, mas manteve-se mais atento à sua própria culpa do que àquele que podia libertá-lo da culpa. Querido amigo, nunca afaste seu olhar de Jesus. A vitória somente é encontrada mediante intenso relacionamento de amor com Jesus. Olhe para Jesus cada momento. Inicie o dia em comunhão com o doce Mestre da Galileia. Continue em sua presença permanente ao longo do dia e finde o dia com Jesus no coração. Mas, se pelas circunstâncias da vida você se desviar do olhar de Jesus e acabar derrotado, fracassado e humilhado, por favor, dirija uma vez mais seu olhar ao Senhor Jesus Cristo. Ele lhe dirigirá o mesmo olhar dado a Pedro. Ele curará as feridas do seu coração, restaurará completamente a sua vida e fará de você nova criatura e vencedor. Não se detenha a olhar para si mesmo. Não dirija seu olhar para as pessoas. Não rumine seu sentimento de culpa. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Este milagre ocorreu na vida de Pedro. Ao ver o rosto pálido e doente de Jesus, e ao sentir seu olhar de compaixão e perdão, seu coração foi comovido e sua consciência foi despertada. As lembranças lhe golpeavam a memória, e ele se lembrou de que, poucas horas antes, havia dito que iria com Jesus à prisão e à morte. Lembrou-se também de que Jesus lhe havia dito que naquela noite ele o negaria. Agora compreendia que o Salvador o conhecia, até mesmo muito melhor do que ele próprio se conhecia. Agora ele sabia quão falso o coração humano pode se tornar. Poderia ver os terríveis resultados de confiar no próprio coração. Lembrou a advertência: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas, capítulo 23, versos 31 e 32. Refletiu com horror em sua própria ingratidão, falsidade, perjúrio. Olhou uma vez mais para o mestre e viu sacrílega mão levantada para lhe bater na face. Incapaz de suportar por mais tempo a cena, precipitou-se, coração quebrantado, para fora da sala e avançou pela solidão e a treva, sem saber nem cuidar para onde. Encontrou-se, enfim, no Getsêmani. A cena de poucas horas antes acudiu-lhe vividamente à memória. O rosto sofredor de Jesus, manchado de sanguinolento suor e convulsionado pela agonia, surgiu diante dele. Lembrou-se com atroz remorso que ele chorara e se angustiara sozinho em oração, ao passo que os que se deviam ter unido naquela probante hora, estavam adormecidos. Lembrou-lhe a solene recomendação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Testemunhou novamente a cena na sala do julgamento. Foi-lhe tortura ao coração a sangrar. Saber ajuntara o maior peso à humanidade e pesar do Salvador.
no próprio lugar em que Jesus derramara a alma em agonia perante o Pai, Pedro caiu sobre o rosto e desejou morrer. Fora por dormir enquanto Jesus lhe recomendara vigiar e orar, que Pedro preparara o caminho para seu grande pecado. Todos os discípulos, dormindo na hora crítica, sofreram grande dano. Cristo sabia a cruel prova por que eles haviam de passar. Sabia como Satanás havia de agir para lhes paralisar os sentidos, a fim de se acharem desapercebidos para a prova. Fora por isso que lhes dera o aviso. Houvessem aquelas horas no horto sido passadas em vigília e oração, e Pedro não teria ficado dependente de suas débeis forças. Não teria negado a seu Senhor. Houvessem os discípulos velado com Cristo em sua agonia e estariam preparados para lhe contemplar os sofrimentos na cruz. Teriam compreendido, até certo ponto, a natureza de sua avassaladora angústia. Teriam podido recordar-lhe as palavras predizendo os sofrimentos e a morte e a ressurreição. Entre as sombras da mais probante hora, alguns raios de esperança teriam aclarado as trevas e lhes sustido a fé. Felizmente, a vida de Pedro não termina aqui. A Bíblia registra a história de um homem transformado. O covarde Pedro, que negou seu mestre, foi completamente restaurado por Jesus. Vemo-lo depois como intrépido ganhador de almas, como o amoroso pastor da Grey, como o líder sábio da igreja primitiva. Ele também falhou, mas aprendera que o cristão não é isento de equívocos e de cair, mas que, quando isso ocorre, sua salvação e sua única esperança estão em dirigir o olhar a Jesus. Incredulidade é a incapacidade de acreditar, de crer e confiar. Assim sendo, a incredulidade basicamente é desconfiar. No aspecto espiritual, é desconfiar de Jesus e tentar pôr nossa confiança em nós mesmos, em nossos raciocínios, em nossas habilidades e em nossos recursos materiais. Pedro confiava demasiadamente em seu próprio coração. Amava Jesus, mas queria ter o controle de sua vida. Amava Jesus, mas não o suficiente para depositar toda a sua confiança nele. Essa desconfiança de seu mestre, essa incredulidade em Jesus, quase lhe destruiu a vida e o levou ao poço do desespero e da angústia. Porém, há esperança para aquele que cai no terrível inferno da incredulidade. Jesus é a esperança para o incrédulo. Jesus é o único que pode realizar o milagre da restauração plena. Quando as chamas da incredulidade estão a ponto de consumir nossa vida espiritual, nossa esperança e nossa salvação, Jesus olha para nós como fez a Pedro, com compaixão e amor infinitos. Por esse olhar, Pedro foi libertado de sua incredulidade. Guilherme havia sido libertado do alcoolismo pelo poder do Evangelho. Antes de conhecer Jesus, frequentemente, ele cambaleava pelas ruas da cidade. Em andrajos e com um hálito inconfundível do álcool, as pessoas fugiam dele. Muitas vezes dormia do lado de fora da casa. Não tinha família nem amigos. Certo dia, alguém lhe falou de Jesus e sua vida mudou completamente. Ele foi plenamente restaurado. Agora, caminhava com dignidade. Tinha uma Bíblia sobre o braço e pregava nos bares e cantinas que outrora frequentara. Certo dia, um grupo de incrédulos ouviu pregar e começou a zombar dele. Para eles, Guilherme era uma pessoa sem instrução e nada tinha a ensinar aos outros. Em meio à zombaria, pediram-lhe para explicar sua doutrina, que falava que ele cria.
Guilherme sabia que não podia argumentar com pessoas tão cultas e que tudo o que queriam era humilhá-lo. Nesse momento, viu ao lado uma pequena fogueira e, rodeada pelo fogo, uma lagarta se retorcia, sem ter escapatória. Então disse aos zombadores: olhem, amigos, eu era como essa lagarta. O fogo do pecado me rodeava e estavam destruindo a minha vida. Eu não tinha escapatória. Nenhuma filosofia ou doutrina me dava esperança. Nesse momento, resistindo ao calor do fogo e diante da surpresa dos incrédulos, com sua própria mão tirou a lagarta do fogo, ficou com os dedos e parte do braço chamuscados e libertou a lagarta e a colocou em um lugar seguro. Então, olhando nos olhos de todos, disse aos interlocutores: Cristo me pegou com sua mão e me salvou da fogueira do pecado. Agora sou uma nova criatura e tenho esperança porque Jesus me salvou. É isso, queridos amigos. Somente Jesus é nossa esperança. Permitamos que Ele nos liberte de nossa incredulidade. Assim como ocorreu com Pedro, abandonemos toda sombra de dúvida e de incredulidade e vamos a Jesus. Desejemos ser plenamente restaurados e sermos feitos novas criaturas em seu nome. Você aceita a Jesus como seu Salvador? Amém. Pastor Rubem Monteiro, Ministério Pessoal da UPS.